Olá pessoal, aqui é o professor Lindomar e esta é a nossa atividade número 7, atividade de língua inglesa, atividade que está publicada aqui na plataforma AVA, plataforma criada e mantida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia, e eu sou professor aqui na EAARJ, turno noturno da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral. Nesta atividade a gente vai falar um pouquinho de gramática, vamos falar aqui sobre os pronomes pessoais ou personal pronouns. Primeiramente, o que seria um pronome? Pronome, por sua definição, é uma palavra que substitui um nome, normalmente. Se eu digo, por exemplo, João foi à festa, João é um nome. Eu poderia dizer, ele foi à festa. Ele substitui, nesse caso, João. Então, ele é pronome. Essa é a explicação básica dos pronomes pessoais, com uma exemplificação também bem simples em relação à utilização dos pronomes na língua portuguesa. Mas e o inglês, que é o nosso caso? Na língua inglesa funciona praticamente a mesma coisa, nós temos poucas variações. Vamos lá então. Então nesta aula você irá aprender os pronomes pessoais em língua inglesa, bem como sua utilização. O que é pronome? Pronome é a classe de palavras que acompanha ou substitui um substantivo ou um outro pronome, indicando sua posição em relação às pessoas no discurso ou mesmo situando-se no espaço e no tempo. Substantivo, que é uma outra classe gramatical que foi mencionada aqui. Substantivo é o nome que se dá a todos os seres, coisas, lugares, tudo que tem um nome é substantivo. Se eu exemplifico, por exemplo, a palavra árvore. Árvore é o nome que se deu a alguma coisa, então árvore é substantivo. Casa, substantivo. Carro, Goiânia. E tem realmente muitas outras explicações que a gente poderia falar sobre substantivo, mas eu citei alguns exemplos para clarear para vocês. Então, o pronome acompanha ou substitui um substantivo ou um outro pronome também, né? Então, é uma definição mais complexa, mas a princípio vamos ficar com essa explicação de que ele acompanha ou substitui um substantivo ou um outro pronome. Os pronomes nos ajudam a evitar repetições desnecessárias na fala e na escrita. Vejamos os pronomes a seguir. Primeiramente, gente, o pronome I, que é o I maiúsculo, significa em português eu. Um detalhe bem importante sobre o pronome eu ou I. Em língua inglesa, ele nunca é escrito com letra minúscula. É sempre letra maiúscula. Pode aparecer no início, no meio ou no final de uma frase. Ele sempre será escrito com letra maiúscula. Exemplo aqui. Se eu digo I live in Goiânia. I live in Goiânia. Olha aqui o I no início. O significado dessa frase, eu moro em Goiânia. Aqui o eu. Então, eu é I. Então, I significa eu. Segundo pronome, you. You significa você. Antigamente a gente utilizava o você como tu, né? Hoje praticamente não se fala tu mais, mas seria a mesma coisa também. Exemplo aqui, you are my friend. You are my friend significa você é meu amigo. Terceiro pronome, he. He significa ele. Ele. Então, he significa ele. Exemplo aqui, he is my teacher. Significa ele é meu professor. Então, he significa ele. Próximo, she, que significa ela. Eu poderia dizer, she is my mother. Ou seja, ela é minha mãe. Então, she significa ela. It. It é ele ou ela. Mas é utilizado de forma mais impessoal. Nós veremos uma pequena observação logo na frente. Exemplo aqui, it is a dog. Ele é um cachorro, né? Olha só, o it aqui equivale a ele também. Só que nesse caso usado para um animal, no caso dog, que é o cachorro. We, que é o próximo pronome. We significa nós. We are friends, como exemplo aqui. We are friends significa nós somos amigos. Depois nós temos you. You, gente, que é o mesmo lá de cima. Escreve do mesmo jeito, ó. You no singular e you no plural. Só que you no singular, é claro, significa você, enquanto que you no plural significa vocês. Mas não é escrito do mesmo jeito, professor? É, só que nós vamos analisar a sentença para dizermos se ele é
se ele foi utilizado no singular ou se ele foi utilizado no plural. Se eu digo, por exemplo, you are brothers, eu estou dizendo, vocês são irmãos. Por que eu digo vocês são irmãos? Porque nós temos a palavra brothers, que está no plural. Aqui, you are é igualzinho ao anterior. Aqui eu digo, you are my friend. Só que aqui, friend está no singular, que é uma pessoa só, amigo no caso, né? E aqui, brothers é mais de uma pessoa, então irmãos. Ok? E a próxima e última aqui, que é they, que significa eles. Eles ou elas, no caso. Exemplo, they are drivers, que significa eles são motoristas. Então, they, nesse caso, significa eles. Nesse caso aqui, poderia também ser dito com toda tranquilidade, elas são motoristas. Mas aí, qual a distinção de masculino e feminino nesse caso? Eu analisaria o contexto em que eu estaria utilizando esse pronome. Muito bem. Então, gente, aqui nós temos os significados, um exemplo de cada. Leiam com atenção isso aqui para vocês realmente fixarem, tá bom? Observações. O pronome you pode ser usado no singular e no plural. Eu falei para vocês, né? O que determina seu significado é o contexto da situação em que ele é utilizado. It, que significa ele ou ela, é impessoal e normalmente utilizado em situações impessoais. Pode também ser usado para designar animais, né? Ok, aí nós temos nesse link, eu vou colocar essa gravação que eu estou fazendo dessa aula, e vocês vão, é claro, clicar nesse link azul para vocês abrirem este formulário e, obviamente, responder as questões, os exercícios desta atividade, né? Nome completo de vocês, assinalem a turma aqui. Temos a mesma explicação que eu fiz anteriormente. Aí nós temos, assinale o pronome que completa corretamente a sentença. Qual sentença? Ela começa com esse pronome, tá? Live in Goiânia. O significado dela em português seria eu moro em Goiânia. Então, se aqui já tem live in Goiânia, que é moro em Goiânia, falta o quê? Falta eu. Qual que é o significado de eu? Seria he? Seria I? Seria we? Ou seria you? Nós vamos voltar lá, ok? Opa, desculpa, marquei aqui acidentalmente, viu? Mas vamos lá. Aqui, I significa eu, ó. Tem lá na explicação. Então, vem aqui e marco. I significa eu. Segunda. Então, nós temos também um outro pronome que inicia uma frase. No final, are friends. E esta frase significa, em português, eles são amigos. Logicamente, a palavra que falta aqui, nesse espaço, é eles. Destes que eu coloquei we, you, they ou he, vocês vão buscar a resposta e assinalar a bolinha que corresponde ao pronome, no caso, eles. Tá bom? 3. He is a driver. O que significa? É motorista. É ele, é ela, é nós ou eles? Então, olha só, vocês vão buscar o significado de he e marcar a opção correta. Questão 4. We are brothers. Somos irmãos. Então, falta aqui a tradução de we, né? We seria o quê? Eles, eu, ele ou nós. Assinale também a resposta que vocês consideram que seja o significado de we. 5. Am happy. Significa eu sou feliz. Falta aqui, então, o pronome eu. Qual desses que é eu? Assinale a resposta também. 6. They live on a farm. Seria eles vivem em uma fazenda, né? Contei a resposta, eu dei aqui no caso eles. Aqui, ó, você marca aqui. E agora, aqui vocês vão relacionar, gente, super simples. Qual o significado de we? Seria eu, seria nós, ela ou ele? No caso seria nós, você vem aqui e marca. Lembrando que vocês têm que marcar uma bolinha na frente de cada um deles aqui, ó. Você busca aqui agora o significado de I, que pode ser eu, pode ser ela ou pode ser ele. De acordo com o que você aprendeu, você vai e marca a bolinha. E o mesmo com os dois últimos aqui. Feito isso, você envia o formulário para mim. Clique aqui, enviou. Essa atividade está completa, está respondida. Eu recebo as respostas, faço a correção e já guardo as notas de vocês. Tá certo? Gente, então, esta é a explicação dessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham assimilado bem. Não deixem de fazer todas as nossas atividades. Lá na plataforma Ava, não esqueçam de marcar que vocês fizeram, assim que vocês tiverem concluído, tá bom? Desejo a todos que vocês continuem bem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!